O reino de Mali prosperou entre os séculos 13 e 15 e seus domínios se estendiam até o litoral atlântico. Mali foi 3 vezes maior ao antigo reino de Gana. Niani, a capital de Mali, ficava em uma planície fértil cortada pelo rio Níger. Em suas lavouras cresciam feijão, sorgo, cebola, alho, berinjela e inhame. Mali incorporou as cidades de Aldagoste, Tombouctou, Djenné e Gao e tornou-as ainda mais ricas. Boa parte da riqueza vinha das fabulosas minas de ouro de Bambouk e Buré, e também da exploração e do controle do comércio de sal. O sal era extraído de Tagaza, mina localizada em uma região desértica no norte do atual Mali. O sal é uma mercadoria valiosa em muitas regiões da África, já que o território africano é pobre desse mineral. Em Tagaza, trabalhavam milhares de escravos que abriram enormes buracos no chão arenoso para retirar grandes blocos de sal que eram comercializados com as caravanas em troca de algum alimento. Ibn Battuta, um viajante e explorador berbere do século XIV, conheceu Tagaza e escreveu o seguinte sobre este local. Depois de 25 dias chegamos a Tagaza, uma vila atraente, com um recurso curioso, que as suas casas e mesquitas são construídas com blocos de sal, cobertas com peles de camelo. Não há árvores lá, nada além de areia. Na areia eles cavam para encontrar o sal e o retiram em chapas grossas. Ninguém vive em Tagaza, exceto os escravos da tribo Massufa, que sobrevivem da carne de camelo e milho trazidos de Bilad ao Sudão. Os negros usam sal como um meio de troca, assim como o ouro e a prata são usados em outros lugares. Passamos 10 dias de desconfortos lá, porque a água é salobre e o lugar é infestado de moscas. Um dia encontramos um reservatório de água doce entre 2 saliências rochosas. Saciamos nossa sede e, em seguida, lavamos nossas roupas. O sal, o ouro e outros produtos fizeram a riqueza do reino de Mali. Eram levados no dorso de camelos, conduzidos pelos tuaregues, povos nômades do norte da África. Caravanas com milhares de camelos seguiam as rotas transarianas, que atravessavam o deserto do Saara, levando os produtos de Mali para o norte do continente e ao mar Mediterrâneo. Pelas rotas transarianas, chegavam a Mali produtos valiosos, como ferro, cobre, tecidos, cavalos e artigos de luxo, louças, talheres e espadas decoradas. O controle do comércio e o poder militar eram a força do reino de Mali. Cavaleiros do Mali armados com lanças e espadas de ferro protegiam as rotas do comércio. O reino de Mali foi tão rico quanto seu antecessor, o reino de Gana. Conta-se que o rei de Mali, Mansa Kankou Musa, era tão rico que em sua peregrinação a Meca, em 1324, levou 15.000 pessoas e 500 escravos, cada um deles carregando uma bola de ouro. Kankou Musa teria gasto 12 toneladas de ouro em compras e esmolas, o que provocou a desvalorização da moeda no mundo islâmico durante anos. Mali era um reino islâmico e suas cidades possuíam mesquitas, bibliotecas e escolas para o estudo do Corão. A grande mesquita de Djenné, erguida em 1280, é o maior edifício em adobe do mundo. Suas grossas paredes mantêm uma temperatura interior agradável durante todo o dia, mesmo sob o sol abrasador de 40 graus. Em Tombouctou está outra herança do reino de Mali, a Mesquita e Universidade de Sankoré. Sankoré foi um grande centro intelectual que atraiu juízes, médicos e sábios do mundo islâmico.
As mesquitas de Tombouctou e Djenné permanecem em atividade até hoje. Suas bibliotecas guardam centenas de manuscritos raros que contam a história do islamismo e dos povos africanos e registram os conhecimentos desenvolvidos pelos sábios muçulmanos. Por sua importância histórica e cultural, as mesquitas de Tombouctou e Djenné foram declaradas Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1988. No século XV, o reino de Mali entrou em declínio. Ataques de tuaregues e disputas internas fragmentaram o reino, até que em 1470 Mali caiu sob o domínio de Songhai. Nascia outro poderoso reino na África Ocidental. Verifique o que você aprendeu respondendo os 5 testes seguintes. Anote as respostas para conferir ao final. Primeiro, no século XIII, o reino de Mali sucedeu ao reino de Gana e A. Manteve a capital com Bi-Salé e a mesma extensão de seus domínios. B. Estendeu os domínios até o litoral atlântico, estabelecendo a capital em Niani. C. Incorporou os territórios dos Almorávidas e sua capital, Rabat. 2. A riqueza e o poder de Mali estavam na exploração e no controle. A. Do comércio de sal e ouro. B. Das minas de diamantes de Bambouk e Buré. C. Das rotas de peregrinação religiosa em direção a Meca, na Península Arábica. 3. Sobre as rotas transarianas, é correto afirmar que A. Eram controladas por mercadores arianos que exploravam o comércio de escravos. B. Cruzavam o deserto do Saara, unindo o litoral mediterrâneo ao extremo sul da África. C. Eram percorridas por mercadores tuaregues que atravessavam o Saara em direção ao Sahel e ao Mar Vermelho. 4. Tombouctou e Djenné foram A. Grandes centros intelectuais e comerciais do Reino de Mali. B. Santuários da religião animista africana. C. Capitais religiosas destinadas exclusivamente às orações muçulmanas. Cinco. Fundado no século XIII, o Reino de Mali entrou em declínio. A. No século XVIII, com a invasão dos Almorávidas que destruíram as rotas transarianas. B. No século XVI, com o esgotamento das minas de ouro e de sal. C. Com os ataques de tuaregues e caiu sob domínio de Songhai no século XV. Confira agora as respostas. 1. B. 2. A. 3. C. 4. A. 5. C. Então, quantos pontos você fez? Assista agora a terceira parte da série Grandes Reinos da África Subsaariana.